Fala galera, chegamos para mais um vídeo aqui no Diário de um Trader Anônimo. Hoje a conversa vai ser daquelas que a gente engole seco, sabe? Porque não é sobre o loss de ontem, nem sobre a meta de amanhã. Hoje a parada é mais embaixo. É sobre quem a gente se torna nessa busca incessante por grana no mercado financeiro, no day trade, no mini índice, no mini dólar, essa selva que engole despreparado. Sabe aquele espelho que a gente evita olhar muito tempo seguido? Porque a gente sabe que vai ver uma versão da gente que não curte? Pois é, o day trade tem essa capacidade de botar a gente frente a frente com a pior versão de nós mesmos. E a história que eu vou contar hoje é exatamente sobre isso. Sobre o dia em que o mercado não me roubou dinheiro. Ele me fez roubar a minha própria confiança. Se essa pegada te interessa, se você já sentiu esse nó na garganta de saber que tá fazendo merda mas não consegue parar, já se inscreve no canal. Deixa o like para fortalecer a corrente. Toda semana, de segunda a sexta, às 18 horas, tem um relato novo, sem filtro, a real do que acontece nessa vida de trader. E já que a real é dura, deixa eu te dar um papo reto agora, antes que a gente se aprofunde nessa bad trip. Você tá ralando no day trade, vendo seu dinheiro escorrer, a ansiedade te corroendo, preso na CLT, e sonhando com uma saída. Escuta essa. Na descrição tem um link com mais de 3.000 cursos completos, com acesso vitalício. Marketing digital, tráfego pago, vendas online, design, edição, desenvolvimento pessoal. Tudo para você criar uma grana de verdade pela internet, sem depender só dessa tela verde e vermelha. Porra, mano, tudo isso por só R$ 37 e só paga uma vez? Você só não tá ganhando dinheiro pela internet ainda porque não quer. Clica lá e para de dar murro em ponta de faca. Agora, volta aqui comigo. Lembra daquela promessa que você fez para você mesmo quando começou no day trade iniciante? De seguir o plano, de respeitar o gerenciamento de risco, de operar só dentro do seu setup? Pois é, promessa feita para vento na maioria das vezes. E comigo não foi diferente. Eu tinha uma regra de ouro. Stop no máximo de R$ 150 por dia no mini índice. Se batesse essa grana de perda, desligava o computador e ia fazer outra coisa. Tentar espairecer a cabeça, sei lá. Qualquer coisa menos dar mais dinheiro pro mercado. No começo, eu até que seguia. Me sentia o mestre da disciplina. Agora vai, eu pensava. Agora eu aprendi a lição. Doce ilusão. Teve um dia, uma quarta-feira para ser exato, que o mercado abriu meio doido, volátil pra caralho. Dei uma entrada cedo, confiante no meu price action, e tomei um stop de R$ 80. Faz parte, pensei. Dia de loss também acontece. Esperei uma nova oportunidade, dentro das minhas confluências, e entrei de novo. Outro stop, dessa vez de R$ 70. A conta já marcava 150 de prejuízo. A minha meta de perda máxima. Na teoria, era para eu ter fechado tudo. Ter ido ler um livro, dar uma volta, qualquer coisa. Mas aquela vozinha maldita começou a falar na minha cabeça. Sabe qual? A mesma que fala para todo trader iniciante que tá perdendo. Só mais uma, para recuperar pelo menos o que você já perdeu. E eu caí nessa armadilha de novo. Ignorei a minha própria regra. Desrespeitei o meu gerenciamento de risco no mini índice. Entrei sem pensar direito, só na ânsia de ver aquele número vermelho virar verde de novo. E o que aconteceu? Mais um loss. E outro. E outro. Quando eu me dei conta, já tinha perdido quase R$ 500. Mais de 3 vezes o meu limite diário. Aquele dia não foi o mercado financeiro que me roubou. Fui eu mesmo. Eu traí a minha própria confiança. Eu burlei as regras que eu mesmo criei para me proteger. Eu agi no impulso, na raiva, no desespero. E a conta bancária pagou o preço. Mas a pior parte não foi o dinheiro perdido. Foi a sensação de ter falhado comigo mesmo. De ter mostrado que eu não tinha a disciplina que eu tanto pregava. Sabe o que é foda no day trade? É que ele te expõe. Ele bota na tua cara todas as tuas fraquezas. A ansiedade, a ganância, a impulsividade, a falta de autocontrole. Tá tudo ali, estampado no teu histórico de operações. Cada clique errado, cada stop mal posicionado, cada entrada fora do plano é um tapa na tua cara. Um lembrete de que você não tá tão preparado quanto achava. E naquele dia, eu me senti um completo idiota. Olhei pro espelho e não reconheci o cara ali. Um cara que se deixou levar pelas emoções, que jogou todo o estudo e o planejamento pela janela.
Um cara que traiu a própria confiança. Aí você pensa, ah, beleza, perdeu dinheiro, acontece, amanhã recupera. Só que não é assim que funciona a cabeça de um trader quebrado emocionalmente. A perda financeira é só a ponta do iceberg. Por baixo tem a vergonha, a frustração, a culpa, a sensação de impotência. Você começa a duvidar de tudo. De você, da sua capacidade, da sua estratégia no mini dólar, do mercado como um todo. Eu comecei a me questionar se essa vida de day trader era mesmo para mim. Se eu tinha o perfil, o psicológico necessário para aguentar a pressão. Porque não é só ganhar dinheiro. É saber lidar com a perda. É ter a frieza de seguir o plano, mesmo quando tudo parece dar errado. E naquele dia, eu não tive nada disso. Eu me senti um impostor. Alguém que tentou bancar o trader profissional sem ter a maturidade e a disciplina necessárias. A verdade é que não adianta ter a melhor estratégia do mundo se a sua mente te sabota a cada operação. Se você não confia em você mesmo para seguir o plano, você já perdeu antes mesmo de dar o primeiro clique. E essa falta de confiança, ela não fica só no trade. Ela se espalha para outras áreas da sua vida. Você começa a duvidar das suas decisões em tudo. A se sentir inseguro, indeciso, a achar que você não é capaz de fazer nada direito. E essa é a pior armadilha do day trade mal feito. Elimina a sua autoestima, te faz perder a fé em você mesmo. Mas a parada é a seguinte: errar faz parte, cair faz parte. O importante é levantar e aprender com a porrada. Aquele dia de loss feio me serviu de lição. Doeu pra caralho, mas me acordou pra realidade. Eu precisei admitir que eu não era o trader disciplinado que eu imaginava ser. Que eu ainda tinha muita coisa para aprender, principalmente sobre mim mesmo. E foi aí que eu entendi que o gerenciamento de risco não é só uma planilha no Excel. É um compromisso com você mesmo. É uma forma de proteger não só o seu capital, mas também a sua saúde mental. É você dizer para você mesmo: eu me respeito o suficiente para não me deixar quebrar por um dia ruim. Então, se você está começando no day trade, no mini índice, no mini dólar, ou se já está na caminhada mas sente que vive patinando, presta atenção nessa dica. A maior trade que você pode fazer é com você mesmo. É construir a sua disciplina, fortalecer o seu psicológico, aprender a confiar no seu plano e a respeitar os seus limites. Porque no mercado financeiro, a batalha mais importante não é contra o gráfico, é contra você mesmo. E se você não vencer essa batalha interna, nenhuma estratégia vai te salvar. Lembre-se sempre, o mercado não perdoa amadores. E amador não é só quem não tem conhecimento técnico. Amador é quem não tem controle emocional, quem não segue o plano, quem se deixa levar pelo medo e pela ganância. Não seja esse cara. Seja o trader que honra a sua palavra, que confia em si mesmo e que sabe que a consistência se constrói com disciplina e paciência. Dia após dia, stop após stop, gain após gain. E o principal, aprenda com cada erro, porque cada erro é uma oportunidade de se tornar um trader melhor e, principalmente, uma pessoa mais forte. Só que essa força não nasce da noite para o dia. Ela não vem com um vídeo motivacional ou com uma frase bonita. Ela vem da dor, da porrada. Vem da ressaca moral do dia seguinte. Porque depois daquele dia em que eu me traí, em que eu joguei meu gerenciamento de risco no lixo, acordar na quinta-feira foi um dos piores sentimentos da minha vida. Pior do que o loss financeiro era o peso da autodecepção. O computador desligado na escrivaninha parecia um monstro adormecido. Eu tinha medo de ligar. Medo do que eu poderia fazer de novo. O meu maior inimigo no day trade não era mais um candle vermelho. Era o cara que sentava na cadeira. Era eu. Sabe o que é louco? A confiança que você leva anos para construir em si mesmo, em qualquer área da vida, no mercado financeiro você destrói em uma manhã. E para reconstruir, puta que pariu. É um trabalho de formiguinha no meio de um furacão. Eu sentei para operar naquele dia, com o estômago revirado. O coração parecia bater na garganta a cada movimento do gráfico. Eu via as oportunidades. Juro por Deus que eu via. Um pullback no mini índice, uma exaustão clara no mini dólar. O meu setup, aquele que eu estudei por meses, gritava na minha cara: entra, porra! Mas o dedo não obedecia. Eu travava. A mão suava, o mouse parecia pesar 1 tonelada. Eu lembrava da perda do dia anterior, da minha própria indisciplina,
E a dúvida me consumia. E se eu entrar e tomar outro stop? E se eu estiver errado de novo? Eu ficava paralisado. Via a operação andar exatamente como eu tinha previsto. Via os pontos correndo a meu favor na tela. Um gain que poderia ter recuperado parte do prejuízo. E eu ali, parado, só assistindo. A dor de perder uma oportunidade por medo é quase tão ruim quanto a dor de um loss por impulso. Quase. Isso é o que a autossabotagem faz com um trader iniciante. Primeiro, ela te torna impulsivo. Depois, quando você se quebra, ela te torna medroso. Você perde o timing, perde a confiança na sua própria análise. Você se torna refém da sua última cagada. O mercado financeiro exige decisões rápidas e precisas. Mas como tomar uma decisão quando você não confia mais em quem está decidindo? Essa guerra interna não ficava só na frente da tela da bolsa de valores. Ela vazava para minha vida. Eu fiquei quieto, amargo. Minha esposa chegava em casa, tentava puxar assunto, perguntava como tinha sido meu dia de trabalho, e eu só respondia com frieza. Foi, ok. Como eu ia explicar para ela que passei o dia todo lutando contra mim mesmo e perdendo? Como explicar que o problema não era o dinheiro, mas a sensação de ser um completo fracassado, um homem sem palavra, que não conseguia cumprir nem as regras que ele mesmo criava? Essa distância, esse silêncio, isso também é um custo do day trade mal gerenciado. Ele te isola. Você se sente a única pessoa no mundo passando por aquilo. Você vê os gurus no Instagram postando boleta verde, vida de luxo, e você ali, na merda, se sentindo um lixo, com medo de clicar no mouse. A comparação é inevitável e destrutiva. Eu cheguei a pensar que o problema era minha estratégia. Preciso de algo com 90% de acerto, eu pensava, na minha ignorância. Comecei a caçar setups milagrosos no YouTube, a entrar em tudo que era grupo de sinais, procurando uma solução mágica que me tirasse daquele buraco. Mas a verdade, que demorou para entrar na minha cabeça dura, é que não existe setup mágico que cure indisciplina. Não existe indicador que conserte falta de confiança. A virada de chave, a real mesmo, veio quando eu aceitei a minha condição. Eu aceitei que estava psicologicamente quebrado. E que, assim como um atleta que se lesiona, eu precisava de reabilitação. Eu precisava voltar para o básico. Para a estaca zero. A solução não era operar com a mão mais pesada para recuperar o prejuízo. A solução era operar com um contrato. Um único mísero contrato no mini índice. O objetivo não era mais fazer dinheiro. O objetivo era terminar um dia, seguindo 100% o meu plano. Se a meta era fazer 2 operações e parar, eu fazia 2 e parava, não importava se o resultado era positivo ou negativo. Se a meta do dia era de R$ 50, bateu 50, eu desligava tudo, mesmo que a vontade de continuar gritasse. No começo, era humilhante. Ver o mercado andar 500 pontos e eu pegar só uma merreca com meu único contratinho. Mas a cada dia que eu terminava e olhava para o meu relatório, e via que eu tinha cumprido minhas próprias regras, uma pequena faísca de confiança se reacendia. Eu não estava ganhando muito dinheiro, mas estava ganhando algo muito mais valioso. O meu respeito próprio de volta. Eu estava reaprendendo a confiar em mim. Tijolo por tijolo. Trade por trade. E esse, mano, é o processo. É chato, é lento, não dá post bonito para Instagram. Mas é o único caminho. O day trade não é um jogo de curto prazo. É uma maratona brutal no meio do deserto. E a sua disciplina é o seu cantil de água. Sem ela você morre na primeira duna. Então, se você se traiu, se você quebrou suas próprias regras, perdoe-se, mas não se esqueça. Use a dor como combustível. Volte pro básico. Opere pequeno. Reconstrua sua mente antes de tentar reconstruir sua conta bancária. Porque a confiança, no fim das contas, é o único ativo que realmente importa nesse jogo. Se essa jornada de reconstrução, de cair e levantar, de lutar contra os próprios demônios, na frente de um gráfico, faz algum sentido para você, se inscreve no canal. Deixa esse like para eu saber que não tô falando sozinho. E de segunda a sexta-feira, às 18 horas, a gente tem um encontro marcado aqui. Sem mentira, sem ilusão, só o diário de um trader anônimo tentando sobreviver, e quem sabe um dia vencer. E antes de você fechar esse vídeo e voltar para sua batalha diária, escuta esse papo reto. A última dica de hoje.
Você tá aí, se matando no mini índice, sofrendo no mini dólar, e talvez a saída de imediato nem esteja aí. Talvez esteja em criar outras fontes, outras habilidades. Na descrição tem um link com acesso para a vida toda a mais de 3.000 cursos completos. Marketing digital, tráfego pago, design, programação, finanças, vendas, tudo que dá dinheiro de verdade na internet. Porra, mano, tudo isso por só R$ 37 e só paga uma vez? Você só não tá ganhando dinheiro pela internet ainda porque não quer. Para de ser teimoso, clica lá e constrói um plano B, C e D para sua vida. Garante essa rota de fuga. Até lá gerenciem o risco de vocês, mas principalmente, gerenciem a si mesmos.